passa. Bom dia novamente a todos e todas que estão nos assistindo pelo YouTube e aqui também na livraria do psicólogo e do educador. Nós estamos no dia do lançamento do 3º volume da coleção Caminhos da Aprendizagem e Inclusão. Um livro que iniciou timidamente, com poucos capítulos, e agora nós editamos 37 no volume 2 e 35 nesse volume 3. Contamos com a gentileza e a solidariedade dos autores em compartilhar conhecimentos que, de fato, têm mudado a prática na clínica e na escola. Em nome da doutora Ângela Matilde, do doutor Fernando César Capovilla, do Luiz Miguel Neves de Portugal, e em meu nome, nós agradecemos a todos, e principalmente a acolhida da editora Artesã e da livraria do psicólogo e do educador. A mesa 2, ela vai contar com a presença de 4 participantes. E imediatamente eu já vou passar a fala para a professora mestra Luciana Cordeiro Filipeto. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui presencialmente e também online. Aos queridos autores que fizeram parte desta obra, aos organizadores pelo convite. E é uma satisfação estar aqui e gostaria de passar para vocês um pouco sobre o que foi escrito no capítulo 4, a eficácia do diagnóstico multiprofissional e sua contribuição para o processo interventivo. Eu sou Luciana Filipeto e eu escrevi com a coautoria de doutora Ângela Matilde e de Otacílio José Ribeiro, que todos puderam agregar aí nesse capítulo uma visão bem interessante sobre o diagnóstico. Muito se fala de intervenção, muito se fala da assertividade de uma intervenção para que a gente tenha sucesso com o nosso paciente, mas às vezes fica um pouco a reflexão de como é feito esse diagnóstico. Se esse diagnóstico é realmente assertivo para poder contemplar a integralidade das pessoas, a integralidade do ser no seu comportamento social, onde ele está inserido, nas suas mazelas sociais. Isso tudo faz muita diferença, porque às vezes, se não for contemplado essa integralidade do outro, essa questão biopsicossocial, a gente não consegue aí fazer um diagnóstico tão assertivo e não vamos chegar a uma intervenção também adequada, né? Então, dentro desse processo, a gente, quando sentou e recebeu o convite para fazer esse capítulo, nós pensamos o que agregar num livro que fala sobre caminhos da aprendizagem e inclusão. E o que seria esses entretecendo esses múltiplos saberes? Em parte, então, dentro desse sonho aí do livro, a gente viu que não poderia deixar de contemplar essa fala de uma equipe multiprofissional que agrega cada um seus múltiplos saberes e que vai colaborar para esse diagnóstico assertivo. Não podemos deixar de falar que contemplamos também essa luta dessa família que chega enlutada, né? Ou dessa família que tem aí a visão e essa perda de um filho perfeito e que vai vivenciar um luto no dia a dia, no momento em que está galgando os passos para se ter esse diagnóstico, né? Então, o momento dessa recepção, os profissionais ficam muito apressados para dar esse laudo, muito apressados para se fazer essa intervenção, mas esquece que o principal é a gente ter, nesse momento de anamnese, nessa acolhida, nessa formação da equipe que vai atender aquele paciente,
o grande diferencial entre o sucesso e o fracasso dessa sua intervenção. Então, a gente veio construindo esse capítulo justamente tentando trazer essa visão humanística, né, humanizada dessa família que chega ao nosso consultório, que precisa ser acolhido, e desse paciente que vai precisar de ser visto nesse contexto total. Muitas vezes nem são dificuldades, nem são transtornos. A própria limitação de estímulos traz e aí é uma contribuição negativa para essas famílias, né? Então, dentro desse processo todo, a nossa busca foi em cima, né, de trazer para todos a colaboração de uma equipe multiprofissional. Multiprofissional porque ela tem a visão do todo, né? E quer contemplar muito além da interdisciplinaridade, de todos nós agregando saberes individuais dentro de um espaço fechado que não se correlaciona com outros membros da equipe, mas sim de correlacionar, de criar, ir além, transcender aí nesse diagnóstico, porque aí sim nós teremos uma demanda bem positiva. Então, nós trouxemos essa reflexão no nosso capítulo, né? Espero que vocês leiam e que gostem do que foi produzido, né? Porque tem muito aí de um olhar mais humanizado. É isso, João. Muito obrigada, Luciana. Como nós comentamos na mesa anterior, todos os comentários que estiverem no YouTube ou aqui presencial, nós temos algumas pessoas, uma pessoa na outra sala. Se quiser trazer alguma questão, alguma pergunta, nós estamos à disposição. Então, nós vamos passar agora a palavra para a Sheila. Ela é fonoaudióloga e traz um assunto de muita importância para o nosso livro. Bom dia. Eu sou psicopedagoga, Jamires. Meu nome, então, é Sheila Bonvorcel. Eu sou psicopedagoga. Currículo maravilhoso, desculpa. Não tem problema. Eu sou psicopedagoga, especialista em neuroaprendizagem e sou uma pesquisadora. Eu acho que essa formação em neuroaprendizagem ela é longa, porque tem muito conhecimento novo. E esse conhecimento novo, essas pesquisas, o método científico está agregando muito para a gente planejar e lidar com a questão da educação. Então, o meu capítulo fala sobre educação infantil. O título é o capítulo 17, o título é a aprendizagem infantil para além da neurociência. E eu sou apaixonada pela educação infantil. Trabalhei muitos anos, 20 anos com a educação infantil, e eu acredito nesse trabalho. Então, o objetivo é chamar a atenção para os professores, para os profissionais, para a capacidade da criança de aprender nessa janela de aprendizagem. Então, a gente, assim, sabe, estudando na neurociências, que existem janelas de aprendizagem que favorecem a aprendizagem em si. Então, de 0 a 3 anos, a criança está aberta a todos os conhecimentos. As redes estão abertas, a pilha está total para aprendizagem. Tanto que a criança aprende tudo que tiver no seu entorno. Sabemos que a aprendizagem é uma relação da pessoa com o ambiente, com a cultura que eles vivem. Então, pensando nisso, a criança aprende o que ela quer absorver aquele conteúdo todo. Vocês já pararam para pensar como a criança aprende a falar a língua materna? Ela tem o vínculo com a mãe, o vínculo com os cuidadores, e com esse vínculo desperta a atenção da criança para querer se comunicar. A comunicação é inata, a pessoa quer se comunicar com o outro. É o eu e o outro, o eu e o ambiente em que eu vivo. Então, como eles aprendem a falar na língua materna? Prestando atenção, tendo a motivação para falar, para se comunicar. E aí existe a aprendizagem.
E é esse caminho que a gente usa na educação infantil. É trazer o assunto, ou pegar o assunto que as crianças estão interessadas, desenvolver, fazendo com que eles prestem atenção, que haja motivação, e aí acontece a aprendizagem. Uma outra questão que está presente na educação infantil é a emoção. Então, as crianças se emocionam em todos os níveis, né? Na felicidade, na alegria, na tristeza, na raiva, quando fica com nojo de alguma coisa. E, a partir dessas emoções, é que a gente trabalha realmente, né, com os conteúdos. Então, voltando à questão das janelas de aprendizagem. De 0 a 3 anos, temos uma janela de aprendizagem que depende da motivação. E a gente sabe que esse 0 a 3 anos, desculpem, vai ser a base do caráter da pessoa. Porque o que a criança aprende nessa faixa etária, a emoção vai tornar essa aprendizagem para memória de longo prazo. Ela vai fazer uma conexão neural e essa aprendizagem fica lá no cérebro com uma memória de longo prazo. Então, a responsabilidade do professor é muito grande, né? E a próxima janela de aprendizagem é de 4 a 7 anos, onde o cérebro está pronto para aprender conhecimentos mais organizados. Então, sabemos também que aos 6 anos a criança está pronta para alfabetizar. Antes disso, não adianta. O cérebro não está pronto para ler os símbolos, para codificar, decodificar sinais, letras, números. Então, não há necessidade de a gente trabalhar isso na educação infantil. A educação infantil é uma grande oportunidade para a vida inteira. Tem um texto de um autor chamado Robert Lundon, que ele fala: tudo que foi importante para mim, eu aprendi na educação infantil. Pensem nisso. A gente aprende a conviver, a gente aprende a falar um de cada vez, a gente aprende a ouvir o outro, a gente aprende a ir beber água um de cada vez, a escutar a professora com respeito. Então, são tantos conteúdos que se trabalha na educação infantil que você tem uma bagagem para o seu cérebro para a vida toda. Então, é isso. Eu gostaria muito que vocês lessem meu capítulo, lessem o livro, que está muito interessante. Esse livro pretende atingir o Brasil inteiro e outros países, se Deus quiser. Tem conteúdos profundos e a minha contribuição é essa, é a capacidade da educação infantil transformar a vida de uma criança. Eu agradeço a participação de todos e agradeço por ter participado do livro. Obrigada. Nós que agradecemos, Sheila, você é especial e a questão da emoção realmente tem que ser sublinhada, né? Na aprendizagem, no cuidado, no trato desses jovens, adultos, dessas crianças que buscam pelo atendimento na clínica e como lidar com eles também na escola. Nós vamos ouvir a jornalista, a mestre, não sei se ela já se formou, se ainda é mestranda, a Sofia Mendonça. Seja bem-vinda, Sofia. Muito obrigada. Estou quase lá. Quase me formando. Muito bom dia, espero que todos estejam bem. Antes de iniciar a minha apresentação e desenvolver a reflexão sobre autismo e acessibilidade amorosa, que é o tema do capítulo escrito por mim e Sônia Caldas Pessoa, peço licença para fazer um registro. Gostaria de agradecer aos organizadores desse terceiro volume, Ângela Matilde Soares, Fernando César Capovilla, Jalmires Regina Reis Simão e Luiz Miguel Neves, assim como os mais de 70 autores que assinam os capítulos. Gosto dessa possibilidade de reunir diversas pesquisas sobre a inclusão e a aprendizagem, de modo a sempre valorizar o rigor científico
e a proporcionar um encontro entre saberes transdisciplinares. Assim, acredito que a obra possa ajudar muita gente. O meu nome é Sofia Mendonça. Sou jornalista, escritora, autora de 7 livros e pesquisadora. Fui diagnosticada autista aos 11 anos de idade. Hoje tenho 24. No momento, sou mestranda em Comunicação, Territorialidades e Vulnerabilidades pela UFMG. Também sou uma das apresentadoras e idealizadoras do programa Mundo Autista. Ele está disponível na plataforma YouTube. O canal está com 57 mil inscritos. O meu trabalho como pesquisadora gira em torno de autismo e neurodiversidade, acessibilidade afetiva e amorosa, além de questões de gênero ligadas ao feminino e às transgeneridades, etnografia virtual, comunicação pelas mídias digitais e narrativas de vida. O capítulo Transtorno do Espectro Autista e Acessibilidade Amorosa foi escrito por mim e minha orientadora, Sônia Pessoa. A produção científica da Sônia tem como foco o rádio, bem como a análise do discurso da diferença, pessoas com deficiência, acessibilidade, corpos, vulnerabilidades, afetos na pesquisa acadêmica, redes sociais online e pesquisas com abordagens etnográficas. Neste capítulo, a gente problematiza fenômenos ligados ao amor e à acessibilidade amorosa para autistas. Na construção do texto, revelaram-se importantes a leitura de autores vinculados às teorias dos afetos e o diálogo com personagens de novelas e depoimentos de pessoas do espectro autista, publicados em livros, blogs ou matérias jornalísticas. Nosso objetivo foi mesmo uma reflexão polifônica, valorizando as vozes da mestranda autista e da orientadora, bem como de outros pesquisadores e de pessoas do espectro autista que já publicaram suas experiências em produtos midiáticos. Apesar de nos conhecermos há anos, este foi o nosso primeiro desafio de escrita em conjunto. Esperamos que seja possível a partir de algumas reflexões que pretendem sintonizar a minha experiência singular com debates científicos sobre a temática. Optamos por uma pesquisa em dimensão afetiva, ancorada em aspectos teórico-metodológicos em desenvolvimento no Afetos, grupo de pesquisa em comunicação, acessibilidade e vulnerabilidades da UFMG. Olhar para a pesquisa com a lente afetiva exige um movimento de integração e não de distanciamento do fenômeno pesquisado, porque o ser está imerso naquela rede de acontecimentos, afeta e é afetado por ela. Os afetos indicam uma passagem ou transição de um estado a outro em nós e não se confundem e nem se restringem a sentimentos. Dessa forma, a acessibilidade afetiva está no campo de relações mais amplas em que os encontros se centram na presença dos corpos em condições de igualdade de comunicação e de afetos cotidianos. Já a acessibilidade amorosa nos conduz a um conjunto de relações nas quais a presença dos corpos com deficiência é capaz de despertar afetações que tornem o enlevo possível entre corpos diversos. Para entender a relação entre amor, acessibilidade amorosa e autismo, é importante compreender a forma como as pessoas autistas dialogam com os discursos que caracterizam o imaginário popular acerca do tema. A decodificação das narrativas sobre o amor por parte de pessoas mais pragmáticas, como é o caso de autistas, pode resultar em insuficiência de significados para manter algo trabalhoso como uma relação amorosa. Afinal, como pode o amor ser uma espécie de porto seguro e uma resposta às relações incontroláveis do mundo, se o amor também é incontrolável? Na página 304 do capítulo consta: entendemos que os autistas são homens e mulheres cujos déficits na socialização resultam em fator determinante para dificultar e até mesmo impossibilitar os relacionamentos afetivos. Seria o amor romântico acessível às pessoas autistas? Não estaríamos nos esquecendo, muitas vezes, nos debates sobre acessibilidade, de incluir algo tão primordial como o afeto, tomado aqui em sua acepção de sentimento? E mais, o amor, por seu caráter abstrato,
seria experienciado de forma distinta pelas pessoas no espectro autista, cujo processamento implica em maior dificuldade com abstrações? Então, seguem alguns achados interessantes de nossa observação. 1. Apesar de o desejo amoroso estar quase sempre presente, a vivência com autistas mostra que não é incomum terem dificuldades de construir e manter relacionamentos afetivos e até mesmo manter uma vida sexual saudável. 2. A vivência com autistas mostra que nós exibimos muitas vezes a necessidade de escolher pessoas ao longo da vida que também nos sirvam de suportes. Para alguns pode ser o marido ou a esposa. 3. A noção do amor é constituída culturalmente, o que leva à problematização sobre como os autistas lidam com essa visão, considerando que seu desafio é justamente interpretar e lidar com as elaborações sociais. 4. As queixas sobre relacionamentos abusivos e assédios sexuais costumam prevalecer com relação às mulheres autistas. 5. Como ocorre com todas as pessoas, não há um padrão para autistas, e mesmo as dificuldades de comunicação social e comportamento atípico variam em suas manifestações de um caso para o outro. É importante separar também o que é o autismo e o que são comorbidades, condições médicas ou psiquiátricas que podem ocorrer com TEA. 6. A Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas com Autismo lançou um manifesto no qual critica o fato de que muitas pessoas autistas não são conhecidas como detentoras do direito ao próprio corpo, com base nos relatos de vários indivíduos no espectro autista que afirmam ter seus direitos sexuais e reprodutivos cerceados. De acordo com a entidade, a justificativa é a falsa crença de que alguém que não exerce sua sexualidade está mais protegido contra abusos. 7. As representações fictícias e alguns depoimentos reais aqui demonstrados evidenciam uma série de decepções no encontro com o outro. No entanto, também são reveladoras sobre a capacidade desse processo de gerar a busca pela melhoria no entendimento e prática das habilidades sociais deficitárias no autista e, em última análise, estimular o autoconhecimento. 8. É necessária a psicoeducação do indivíduo para a conscientização das próprias sensações e sentimentos, para que ele seja apto a lidar com as consequências do relacionamento amoroso, sejam físicas, emocionais e até cognitivas. É importante destacar que as intervenções acerca da autoconscientização e do manejo social são importantes em qualquer momento da vida afetiva do sujeito. Os desdobramentos de cada um desses tópicos são esmiuçados e exemplificados no capítulo. Nele, eu e a Sônia buscamos inspirar reflexões para conduzir caminhos possíveis à concretização de amores que possam ser experienciados por autistas em sua plenitude. Agradeço a presença de cada um de vocês. Recomendo que sigam o canal Mundo Autista e o Instagram @mundo.autista, que traz discussões sobre o dia a dia das pessoas autistas, além do site mundoautista.ai.com.br. Sobre a discussão do amor em particular, indico o vídeo do Mundo Autista, O que o amor tem a ver com o autismo. É isso, um grande beijo, pessoal, e até a próxima. Então, tchau. Até as perguntas, né? Puxa, Sofia, gostei demais. Muito obrigada. Foi esclarecedor, muito esclarecedor. E aí está o seu capítulo, né? Para a gente aprofundar nesses conceitos, nessas questões. Muito obrigada por ser parte da nossa obra. Convido agora a professora Martinha Pirisel, a doçura em pessoa. Seja bem-vinda, querida. Quanto amor, quanta coisa bonita estar de manhã aqui com vocês, que coisa maravilhosa fazer parte desse livro, estar com vocês, realmente degustar cada colega, cada amigo sincero. Eu confesso a vocês que eu queria estar muito aí, tá? Tentei ver avião, voo, ônibus, mas diante de toda essa situação que nós estamos passando, né? Eu falei, não, vou fazer online, que o importante é estarmos juntos, não é verdade? Então, eu quero agradecer muito o convite.
Antes de tudo, eu gostaria de me autodescrever. Nós estamos falando muito sobre a questão, né, do não ouvinte, mas podemos ter também alguém aqui que não tenha evidência. Eu sou de pele clara, uso óculos, tô com cabelo curtinho, grisalho, tá? Tô com um batom meio marrom, e a minha blusa, a minha roupa é uma roupa estampada que eu botei para vocês, né? Botei assim para aumentar o meu astral de hoje. Então, ela é verde, coral, branca, para eu poder ficar assim mais animada diante dessa fala hoje que eu combinei com a minha querida professora Jaumílio, professora doutora Ângela, o meu querido professor Fernando Capovilla e o meu grande amigo doutor Luiz Miguel, nesse livro Caminhos da Aprendizagem e Inclusão, entretecendo múltiplos saberes, né? Ou seja, esse tear de saberes. O meu capítulo ficou sendo o capítulo 27. E eu gostei desse número, sabe? Porque dentro da nomenclatura numérica, 2 e 7, 9, 9 é um número muito bom. E eu faço muito essa questão dessa relação da aprendizagem com a numerologia, e eu gostei muito, obrigada por isso. E o meu tema que eu fiquei responsável na escrita da minha pesquisa é a neurociência aplicada à educação integral, possibilidades para uma escola humanizadora. Esse tema é um tema que eu já venho estudando há 30 anos e trazendo efetivamente essa relação da ciência, da pesquisa, como a minha formação é biologia e a minha área especificamente é dentro da área de neuroanatomia e neurofisiologia, que há muito eu trabalho com a área da saúde especificamente, mas eu como professora há 45 anos dentro do magistério, dentro da área, tanto do segmento fundamental, quanto no ensino médio e na graduação, na pós-graduação, diante dessa questão, percebo que a minha formação na área pedagógica, na forma da licenciatura, e atualmente o que nós estamos realmente diante dos nossos cursos pedagógicos e da licenciatura, que nos faltam realmente a formação científica, a ciência para esse professor. Não é que nós desejamos tornar esse professor educador um especialista específico no que se refere ao conhecimento do sistema nervoso central e periférico, mas é minimamente ele reconhecer que dentro dessa cabeça existe um encéfalo e que esse encéfalo ele é dividido em cérebro, cerebelo, tronco encefálico, que são áreas importantes anatômicas relacionadas ao recebimento das informações e que, por meio dos nervos sensoriais e dos nervos motores, todas as informações elas permeiam por um potencial de ação desencadeada por um estímulo, que é o som, que é a luz, né? Ou seja, e esse potencial ele dá uma ativação na célula específica dentro dos nossos 86 bilhões de neurônios por meio de uma sinapse elétrica e química, que é puramente fisiológica. Então, nós vamos perceber que esse sujeito, ele é um sujeito dentro de um contexto cognitivo, ele é um sujeito dentro desse contexto emocional, social e cultural, e que, sem dúvida, toda a sua construção linguística, ela está atrelada a esse meio a qual ele vive. Então, nós não podemos dizer que nós somos um corpo de pacote de uma matéria orgânica. Essa matéria orgânica dita dentro do processo evolutivo, ontogenético, filogenético da espécie humana, né? Nós atingimos um patamar dentro do processo evolutivo de neurônios altamente especializados na parte denominada superior desse cérebro chamado córtex, e que é exatamente nessa estrutura mais externa desses neurônios que temos a capacidade de receber a parte, vamos dizer assim, das descargas elétricas nas estruturas moleculares, e aonde
todas essas informações que tornam-se e são convertidas em química, a minha voz, o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo, eu estou olhando, o que eu escuto, tudo isso tem uma conversão química dentro de uma estrutura mínima, né, vamos dizer, histológica, denominada de neurônios. Só que o neurônio ele não trabalha sozinho. Neurônio ele é formado de uma ramificação, de várias ramificações, que são denominadas células glias. Isso é importante para o educador reconhecer, porque quando nós falamos de habilidades, nós estamos falando de várias linguagens que todos nós, ao nascermos, nós temos esse cabedal de uma rede neural, nós temos múltiplas células glias, cada uma com a sua função, que não cabe aqui eu descrever, porque ela está no livro, porém, uma célula glia é extremamente importante para o processo do aprendizado, aliás, duas efetivamente, que são os astrócitos, as micróglias, que elas fazem parte da faxina do nosso cérebro, e os astrócitos, que têm uma responsabilidade muito grande em receber essas informações químicas e levarem ao neurônio para poder fazer a função de armazenamento. E esse armazenamento ele está extremamente relacionado às nossas funções executivas, né? Da memorização, da formação da atenção, da memória de trabalho de curto prazo e as memórias de longo prazo. Então, na verdade, nós precisamos pensar que essa química existe, que essa biofísica desse potencial elétrico e químico, ele existe, porém nós estamos falando de um sujeito que aprende, de um sujeito que tem desejo, um sujeito que escolhe, um sujeito que decide exatamente o que ele quer fazer. Então, é quando, dentro desse olhar do meu capítulo, quando eu falo em escola humanizadora, é exatamente pensar nessa escola do respeito, que respeito se aprende, né? Da ética, que a ética se constrói, se desenvolve. Então, na verdade, nós não nascemos prontos. Na verdade, a gente vai, ao longo da nossa vida, construindo o que hoje a ciência ela nos traz com muita ênfase, e vou fazer apenas um recorte aqui sobre neuroplasticidade ou plasticidade cerebral, que acabou sendo um fenômeno aí de conceito extremamente socializado, mas que eu penso que todos os educadores precisam estudar bem sobre essas questões, porque a ideia, quando nós estamos falando de uma plasticidade neural, nós estamos falando da ramificação de astrócitos, que é exatamente um poder dessa modificabilidade, mesmo que o sujeito tenha um comprometimento da quantidade de neurônios nessa estrutura cortical. Então, na verdade, quando eu falo aqui na página sobre 417, que eu falo sobre cérebro e a educação inclusiva, nessa plasticidade, que todos aprendem, e esse aprender ele está relacionado ao ritmo neural de cada um, é exatamente isso. Podemos ter um cérebro com um comprometimento ou sem um comprometimento, mas, na verdade, nós precisamos reconhecer o ritmo neural de cada um, e aí é o que cabe à escola, o que cabe ao educador é efetivamente ele reconhecer quais as metodologias para uma aprendizagem ativa é necessário se reconhecer para aplicar no nosso dia a dia. Então, nós temos uma variabilidade de recursos didáticos que nos oferecem possibilidades para que possamos, por meio de uma emoção, a qual eu dou um nome, vamos dizer assim, cognitivo, relacionado à afetividade, né? Então, sem dúvida, não há afetividade, ela vem ali muito bem a relação do afeto, e que seja um afeto positivo, né? E aí cabe a nós reconhecer que, como nós provocamos essa modificabilidade estrutural no cérebro dos nossos estudantes e também na mente dos nossos estudantes, provocando alterações de comportamento, sem dúvida nenhuma, diante do conteúdo, vamos colocar dessa forma, a qual nós trabalhamos nessa sala de aula, sem dúvida nenhuma, a pitada da afetividade, que é essa ação da emoção que seja positiva, ela tem que acontecer.
Quando eu digo isso, e aqui no meu texto, no meu artigo está muito bem claro, não é passar a mão na cabeça do nosso estudante, mas é do tipo dizer assim, olha, eu estou aqui, o que você precisar, estamos juntos. E ter exatamente o que nós precisamos desenvolver, a humildade pedagógica, né, diante dessa afetividade. Quando um professor ele não conhece um determinado assunto, ele precisa realmente parar e ser honesto com ele mesmo. Então, daí a questão mesmo do autoconhecimento, em dizer assim, não sei tudo, mas nós podemos aprender juntos. Então, nesse meu capítulo, eu destaco três aspectos importantes de como esse cérebro, vamos dizer, deste sujeito, ele aprende. Detalhe importante, o cérebro é meio, tá? Porque é o sujeito qual nós estamos falando. Esse sujeito que nós damos uma qualificação de estudante, de aluno, de paciente, de cliente, de filho, ou seja, o nosso papel social. Mas existe, sim, um organismo que recebe a informação diante desse meio qual ele convive. Então, eu tenho uma tríade aqui importante para que a gente possa pensar nessa minha fala, que é como é que é o cérebro quando ele assimila, vamos dizer assim, ele assimila por meio da curiosidade, da eureka, do despertar. Né? Professora Maria Montessori, ela fala exatamente, e a professora Maria Montessori, ela vem numa contribuição muito grande com a neurociência educacional, né? Quando ela diz, não faça para o outro, ou não faça para a criança aquilo que ele pode descobrir sozinho. Então, o segundo fator é a descoberta, é a eureka, uau, eu consigo fazer, né? E o terceiro aspecto é o experimentar. Né? Ou seja, então a gente precisa fazer para poder desenvolver essa conectividade, diferentes linguagens que estão relacionadas a essa conectividade dessas células gliais. E aí a gente está trabalhando com esse desenvolvimento. Então, para fechar a minha fala, né, e trazendo exatamente a conclusão do meu trabalho, o estudante ele precisa do apoio, da escuta atenta das dificuldades e das possibilidades. E é claro que a família, juntamente com essa escola, é uma representação de elos afetivos e emocionais que permeiam a segurança e o desafio da conquista do aprender. Então, a neurociência pedagógica, ela oferece um grande potencial para nortear a pesquisa educacional e a futura aplicação em sala de aula, né? Então, ainda pelo que as demonstrações científicas nos relacionam, é que pouco se publicou sobre isso, né? Então, nós precisamos mergulhar efetivamente nessa ciência para constituir exatamente uma relação bem aliada com o educador, essa escola, diante desse cenário tão diverso que nós temos, né? Que é o cenário que hoje, essa escola, a qual eu iniciei a minha vida como professora nos anos 70, era uma sala dita homogênea, onde todos que apresentavam um comprometimento, seja genético ou de assimilação cultural, local, ambiental, ou um comprometimento de neurodesenvolvimento ficava à margem né? Ou seja, ele era convidado a sair da escola. Hoje, a gente fala dessa escola do direito, né? E não da escola do investimento, muito bem conversado do professor na mesa anterior. Então, é direito. Educação é direito para todos. Sejamos criança, adolescente, adulto, é a construção do conhecimento para um mundo melhor. Quero agradecer muito a oportunidade de estar com todos aqui e aberta aí para o nosso colóquio. Obrigada, professora Jalmiles. Nós que agradecemos muito, Martinha. A Luciana Tonsen, ela está verificando no YouTube. Não sei se tem algumas questões ou observações a serem feitas, Lu, é com você. Lu? Oi, gente, não, estou aqui. Gente, tem muitos comentários. Eu recebi aqui pelo meu WhatsApp. Eu posso comentar aqui, Jalmires? Não foi pelo YouTube, não.
E Fique à vontade. foi para a Sofia. Não, mas a Fabiana não vai comentar? Jalmires, Oi? a gente já podemos começar com os comentários, as perguntas? Sim, por favor. Sofia, me comentaram aqui, perguntaram aqui para mim, que eu mandei o link no grupo, são mais de 200 alfabetizadores no mundo inteiro que eu coordeno aqui, grupo de WhatsApp, e me perguntaram a respeito sobre o que você acha das séries e filmes que tratam sobre o autismo e a sexualidade. Você acredita que acompanha? O que você acha disso? É a pergunta que me mandaram aqui. É muito interessante, muito pertinente essa pergunta. Até durante o artigo, tem vários exemplos de séries, Malhação, por exemplo, Amor à Vida, que foi uma novela que abordou uma personagem autista, mas teve uma polêmica e uma controvérsia muito forte, por uma série de fatores que, lendo o artigo, vocês vão entender. Mas é sempre um risco trazer uma representação sobre autismo sobre autismo geral e também sobre autismo e afetividade e sexualidade. Porque sempre o espectro é muito amplo, é muito diverso. Então, nenhuma representação, mesmo que seja mais bem intencionada, com uma boa pesquisa, que é crucial, ouvindo autistas, ouvindo profissionais, é crucial para a composição do laboratório que compõe esse personagem, ainda assim, nenhuma representação nunca vai ser satisfatória, nunca vai agradar todo mundo, porque o espectro é muito amplo e tem várias nuances que podem acabar se perdendo num caso ou outro. Existem séries que trazem elementos que podem ajudar a gente a compreender. Por exemplo, o exemplo que eu cito de Malhação é muito interessante. A maneira rígida, como ela precisa entender qual é o status do relacionamento. Quer dizer, nós nos beijamos, então o que a gente tem? Né? Não pode ser mais só amizade. Então, algumas coisas, didaticamente, existem até teorias da comunicação que reforçam os papéis funcionalistas das mídias, e um deles seria um papel quase pedagógico. Então, nesse sentido de poder ser utilizado com sabedoria, tem muitos elementos que podem. Mas se você pega como um todo, a gente tem que ter esse cuidado, porque nunca vai dar conta de representar tudo. Ótimo. Muito obrigada. A Sheila levantou a mão. Sheila? Sim, eu levantei porque eu também estudei autismo, né? Fiz curso, trabalhei com crianças autistas, então eu queria sugerir o filme, que as pessoas estão perguntando sobre o filme, A Vida da Temple Grandin. Temple Grandin. Ela é uma pessoa autista que conseguiu ser escritora, se formar em veterinária, e ela divulga essa formação como autista e estudante. E a frase dela, que é muito simbólica, muito interessante, ela diz que se ela não fosse autista, não seria ela. Né? Então, ela se coloca como autista e como veterinária, professora, escritora. Esse filme eu recomendo. Tem outros filmes também, como o Forrest Gump, que ilustram, né, a personalidade autista dentro do espectro, que é muito pessoal, porque cada criança tem um jeito, né, cada ser, os genes se formam diferentes, então cada autista é uma pessoa, cada um tem uma característica. Tem desenhos animados também, depois eu me coloco à disposição para compartilhar no grupo. Eu tenho, mas não sei de cabeça o título. Mas tem desenhos animados para apresentar para as crianças a diferenciação da criança autista, do transtorno do espectro autista. Mas eu digo esse filme. Tem uma série, Atypical, muito interessante também. Eu posso fazer uma pergunta minha, Jalmires? Eu queria conversar com a professora Marta Helvas a questão da inclusão.
Eu sou professora universitária, né, no curso de fonoaudiologia, eu sou fonoaudióloga, e eu tive um aluno com deficiência visual. E eu tive que adaptar minhas disciplinas a ele. E quando eu fiz essa adaptação às disciplinas, no final do semestre, os alunos, digamos, sem essa deficiência, agradeceram muito, porque eles aprenderam muito com as adaptações que foram feitas para esse aluno. Né? Então, como que isso, às vezes, um aluno que a gente trabalha em inclusão em sala, o aprendizado é muito, talvez, maior para os outros, né, do que para o próprio aluno em si. Áudio. Sim, isso tem a ver, professora, com as relações sensoriais que a gente trabalha. Né? Nós estamos muito acostumados, nós somos videntes, então a gente tem uma assimilação desse potencial estimulatório muito grande pelos olhos. À medida que você não tem essa retina e esse nervo óptico recebendo esse potencial, a gente desenvolve outras habilidades. Né? Então, foi isso mesmo que a gente colocou e que a gente coloca. Eu tenho muitos estudantes dentro da universidade agora, né? Porque agora praticamente eu estou dentro da universidade, me aposentei na formação da educação básica, e mesmo na educação básica e na educação superior, eu tenho estudantes não videntes. E aí eu tive que adaptar de verdade o meu material, por exemplo, ele tem que ir para um laboratório de histologia, onde ele usa o microscópio. Então, eu uso material, que eu não estou nem com ele aqui agora, com material mesmo, de textura. Então, a gente acaba trabalhando, não só eu, mas os colegas, né, meus estudantes, me ajudam a montar, por exemplo, uma célula do tecido epitelial, do tecido neural. E eles agradecem no final esse trabalho fantástico. A mesma coisa na área de neuroanatomia. Quando a gente vai para o laboratório, é fácil para ele manusear, né? É mais fácil para ele manusear. Então, sem dúvida, é isso que a gente precisa sair desse nosso umbigo e ver exatamente as possibilidades que nós temos de recursos de metodologia para uma aprendizagem ativa, né, profa? Sim, sem dúvida. Muito obrigada. Jalmires? Bom, vocês viram que eu deixei os nossos convidados, as nossas convidadas a falarem livremente, mesmo porque nós estamos aí com a mesa 4, a mesa 3, desculpem, que não vai acontecer. E é sempre bom ouvir, né, falar de um filho da gente, de um capítulo, de um artigo. A gente gosta de falar disso, né? Então, foi muito bom ouvir vocês. Eu gostaria de deixar claro aos participantes. Quem não se manifestou no final foi a Luciana. Ela veio de por isso São Paulo. que eu passei. Gente, ela nem estava em BH, chegou correndo, já veio direto para cá. Pois é. Nós estamos aqui respeitando todas as normas de distanciamento e segurança, então ela está longinha aqui de mim, nós duas com máscara, o técnico nosso, o Gabriel, está aqui também à frente com máscara, e todo mundo que entra aqui sempre muito preocupado. Temos na outra sala pessoas assistindo, então assim, nós estamos tomando todos os cuidados. Luciana. Pois é, dentro disso tudo que foi dito, né? Eu estou até olhando para o Jalmires. Erros de ficar só no online, né, pessoal? A gente vê, né, dentro dessa diversidade o que a doutora Marta, o que a Luciana Thomsen, todos aí estão colaborando, né? De que o todo, de ver o todo, esse aspecto biopsicossocial e também, né, esses aspectos aí que foram colocados da diversidade das salas de aula, contempla a todos, né? Então, é muito bacana esse retorno que foi, né, feito aqui para poder mostrar que somos todos diferentes. Ninguém tem um processo único para aprender. E todas as vezes que a gente pensa no todo, todos ganham, né? Então, esse é o meu recado também. Vamos usar as metodologias ativas, vamos usar a neurociência para embasar nossas legislações, porque
porque é a partir daí que nós vamos ter ganhos incríveis dentro desse grande universo que é a escola, que é a educação, que é a sociedade, né? Vamos incluir a todos. Somos todos diferentes. Sim. Somos todos diferentes e incompletos, sempre incompletos, sempre à busca de algo. Eu uso nos meus textos um termo muito mineiro, que é você guardar no seu embornal. Embornal, para quem não conhece, é uma sacola feita, na maioria das vezes, à mão, com retalhos de panos. Então, eu uso o meu embornal científico, ali eu guardo as minhas tessituras, os meus relacionamentos próximos, aquilo que vai sendo agregado a mim, me fazendo quem eu sou. E esse embornal, ele nunca está completo, ele está sempre requerendo outras questões, outros aprendizados, outros destaques que vão me fazer a cada dia ser uma pessoa que eu sou. Então aquele ser incompleto, diverso e rico, e por isso complexo também, né? Bom, gente, nós temos aí uma maratona até o final da tarde, até às 17 horas. Então, nós teremos agora o coffee break com os autógrafos lá no salão. A gente vai depois dar alguns flashes aí no YouTube em algum momento, mas nós voltamos ao vivo às 13h30 para a mesa número 4. A mesa número 4, até o momento, nós temos 5 pessoas que estarão dividindo conosco, dando aí um recadinho sobre os seus capítulos, né? E logo depois, às 13h30, nós vamos tentar começar exatamente às 13h30, porque às 14h30 será a abertura oficial. Nós teremos a presença da doutora Ângela. Também nós temos umas surpresas. Tem aí o volume 4 à vista, temos aí o Break Connection que vai acontecer em outubro. E temos planejado um momento cultural com o Diogo Almeida, que é conhecido aí, joga o nome dele no YouTube que vocês vão ver. E nós tivemos a grata surpresa dele aceitar o convite. Ele estará em Belo Horizonte junto com a Rosana Mendes, fazendo o lançamento de um livro, e aceitou o nosso convite de participar desse momento cultural. Então, estejam no YouTube, podem dividir aí, compartilhar o link, e nós, toda hora eu olho para cá, é lá. É porque eu estou com o computador de cá também, vocês estão vendo. E nós voltaremos então às 13h30. Muito agradecida profundamente. Aqui. Pois não. Jalmires, a gente tem uns comentários aqui no YouTube, ó, colocaram aqui excelentes colocações. A Creuza perguntou se o Capovilla vai liberar o material. Ele já liberou, então agora depois do intervalo a gente vai colocar disponível aqui no chat para vocês, tá? Estão perguntando se o desconto do livro vai ser até o final do dia, e a gente vai responder. Comentário aqui do Mundo Autista, a série Amor no Espectro da Netflix também é muito boa. E perguntaram para a professora Sofia qual que é o link do canal no YouTube. E o diferencial dessa série é que ela é um documentário que retrata várias situações com vários autistas, homem e mulher. E elogiaram os comentários da professora Jalmires também. Então, Sofia, por favor, o link eu vou colocar aqui. Realmente essa série Amor no Espectro é bem complexa, porque ela apresenta vários tipos de personalidade, e é documental, né? O link do canal Mundo Autista é youtube.com/c/Mundo Autista. Mas eu vou colocar aqui no nosso chat, e aí acho que você consegue compartilhar aí no YouTube, né? Ótimo. Muito obrigada, pessoal. Se você puder colocar no YouTube, Luciana, ou mesmo a Sofia. Sofia vai colocar? Já responde ela as vai pessoas. Pra gente. Tá bom. Gente, grande beijo.
Até à tarde. Beijo, boa tarde. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, obrigada.